Pessoal, vamos lá então, né? Continuando a nossa aula, essa videoaula, né? Do exercício que estamos fazendo em sala de aula sobre a análise de dados para uma loja de um pet shop, né? A gente está fazendo isso no decorrer de várias aulas. Primeiro, nós carregamos as bases de dados, verificamos ou alteramos o relacionamento entre as tabelas, criamos novas tabelas dentro da base de dados de vendas e achamos esses três valores de análise, né? O 2,61 é a média de pets de cada cliente, 57 mil é a quantidade de produtos vendidos nesse período e 2 milhões de reais é a quantidade vendida também nesse período. Essa análise que eu fiz até agora foi apenas usando o objeto chamado cartão. Nós temos aqui um objeto chamado cartão, onde eu tenho apenas um campo para eu preencher, né? Ali eu vou achar a soma, média, etc, né? Tem um monte de opção que eu posso achar. Então, é muito útil quando você quer exibir um valor, um resultado. Mas um dashboard não é constituído apenas isso, né? Um dashboard ele tem que ter gráficos, né? Também tem que ter objetos gráficos. E em relação a isso, aqui o nosso Power BI ele tem bastante, né? Se olhar aqui, né? Ele vai ver que ele tem bastante, né? Objetos visuais. Bem mais do que o Excel, né? Bem mais do que o Excel, tá? E aí tem a opção ainda de eu baixar na internet vários outros ainda, tá? Mas para isso você tem que ter uma conta criada na Microsoft, criada no ambiente do Power BI. Não vou entrar nesse mérito, não, tá? Mas se você tiver essa conta criada, você entra e você tem acesso ao time de desenvolvedores e comunidade, e lá você acha muito mais objetos gráficos que o pessoal já andou criando. O que está listado aqui são os básicos, né? E até bem mais que o próprio Excel. E tem uns bastante interessantes. Primeiro que eu vou mostrar aqui é um gráfico de pizza, que poderia ser também de rosca, né? E o que, que eu tenho nesse gráfico de pizza ou gráfico de rosca? São esses dois aqui, né? Gráfico de pizza e gráfico de rosca. Ele, ele deve ser usado quando você quer fazer comparações em relação ao todo, né? Em relação ao 100%. Não deve ter muitos itens para poder fazer a configuração, ou seja, para cada item que você vai usar na comparação é uma fatia, né? Então a gente pede ali umas 5 fatias no máximo, né? Mais que isso não fica legal, tá? Lá na aula do Excel, uma das últimas aulas, eu soltei uma explicação de gráficos, tá? Então, vale a pena aí. Eu tentei listar, acho que 6 dos gráficos mais usados. Porque dependendo do que você está querendo mostrar, um gráfico é mais indicado do que outro. Nesse exemplo aqui, eu quero saber, né, a questão de quem compra, né, na minha loja, na loja da moça, né, nesse pet shop, se quem compra mais, se é homem ou mulher. Porque eu tenho uma coluna gênero e tenho uma coluna quantidade. E a relação entre eles. Então, sem problema algum, quantidade ou valor total, né, se for dinheiro. Quantidade é número de peças e valor total é dinheiro. Então, é para ter uma visão de quem gasta mais, né, ali dentro do meu pet shop. Ok? Então, vamos lá. Como é que eu vou usar isso aqui? Eu vou clicar no gráfico de pizza. Ele fica em branco, né? Porque eu não configurei. E aqui embaixo nós temos os campos a configurar.
Então, nós temos aqui a legenda. O que é legenda? Legenda é o que você quer que apareça nas fatias. Então, por exemplo, eu quero relacionar o masculino e o feminino. Então, é uma coluna, tem uma coluna gênero, está aqui em cima. Então, a coluna gênero que está aqui em cima, eu jogo em legenda. E no campo valores, a parte numérica que eu quero mostrar. Pode ser valor total, que eu já tenho essa coluna, eu já calculei o valor total, ou pode ser em cima de quantidade de produto, né? Teoricamente, quantidade de produto tem a ver com valor, né? Mais produto, mais valor, teoricamente falando. Então, depende muito aí né, do que você está querendo fazer análise propriamente dita. Ok? Então, vamos lá. Vou pegar a coluna gênero, vou jogar em legenda. Ao jogar em legenda, já apareceu, né? MF. O M azul escuro e o F, M de masculino, F de feminino, seria um azul mais claro. E que valores que eu vou mostrar? Esse é o valor da venda. Dinheiro. Aí, olha lá, automaticamente, né? Ele já aparece para mim as, as porcentagens. Porcentagem. Ok? Alguém pode estar pensando aí, né? Oh, mas tem um branco aí, né? É que tem. Quando eu limpei a base de dados, né? Base de dados do cliente, então pode ser que tinha ali valores vazios, né? Ou linhas em branco, aí, isso aí. Mas tem como a gente suprir isso aí, tá? Tem como a gente suprir isso. Depois eu mostro como fazer, né? A gente está primeiro criando toda a estrutura, né, da base de dados, do nosso dashboard, o que eu vou pôr lá dentro, quais são os tipos de análise que eu quero lá dentro, e aí eu venho fazendo, colocando os objetos. Tá? Aí numa outra aula a gente vem fazendo a configuração para tentar deixar esse dashboard o mais bonito possível, mais chamativo, causa mais impacto, né? Dashboard tem que ser assim. Se você procurar na internet, né, lá no Google, exemplo de dashboard, você vai ver que eles são, assim, visualmente falando, impactantes. Mas eu vou criar primeiro, né, uma estrutura dele básica, sem me portar muito com a parte visual, em termos de configuração, e depois a gente vai ver o que a gente pode configurar, alterar e adaptar para ele. Ok? Bom, essa é a parte do gráfico de pizza. Podia ser também um gráfico de rosca, né? Clicando no gráfico de rosca, né? Só muda ali o estilo. Né? Veja que se está selecionado o gráfico, se eu apertar um outro, ele vai adaptar. Né? Às vezes pode ficar melhor ou pode ficar pior, né? Tem que testar. Nesse caso, eu queria mostrar o gráfico de pizza mesmo. Né? Agora vamos usar um gráfico de barras. Tá? E o que eu vou mostrar nesse gráfico de barras? Eu quero comparar, né, o bairro, que eu tenho na tabela cliente, o bairro que ele mora. Eu quero saber a relação do bairro com o valor da venda. Né? Que bairro eu vendi mais e que bairro que eu vendi menos, né? Para poder, eu como chefe, tentar fazer alguma coisa de marketing, né? Para tentar, lógico, todo mundo quer vender o máximo possível, né? Mas eu consigo identificar, nesse caso, né, os bairros que vendem mais e os bairros que vendem menos, tá bom? E nisso eu vou usar um gráfico de barras. Né? Gráfico de barras está aqui, tá? Gráfico de barras clusterizado. Clica nele, olha lá, ele vem em branco, né? Falta eu fazer a configuração dele. Aí tem o eixo X e o eixo Y. O eixo Y seria os meus bairros. Né? Quero que apareçam os bairros
no eixo Y. E no eixo X, eu venho com o valor total, o valor da venda, né? E tá aí, ó. Então, visualmente falando, tá claro, né, que o pessoal de Itaquera é o que mais a gente consegue vender, né? O pessoal de Itaquera. O que menos vende é a Vila Dente. Aí teria que ver, né? Por que será? Será que é questão de localização, né? O pessoal da Vila Prudente demora muito para chegar aqui na minha loja, né? Ou a questão mesmo financeira, então, sei lá, produtos, vou fazer um marketing quente para o pessoal da Vila Prudente, colocando, né, um carro, em aqueles panfletos, né? Tentar trabalhar um marketing melhor, tá? Bom, é uma análise, né? Obviamente existe aí trocentos tipos de análise que a gente pode, né, tá adotando aí. E uma última análise que eu queria fazer por enquanto, né, da gente fechar o nosso dashboard, ou seja, o dashboard com 6 análises, né, seria as vendas pelo tempo. Então, eu teria ali eu tenho uma coluna de data, ok? Eu tenho uma coluna de data, e nessa coluna de data eu posso relacionar com o valor da venda, né? E ver que datas que eu vendo mais, que eu vendo menos, como que está ali a relação da evolução ou não, né? Ou se existem muitas variações, né, em relação ao tempo, ok? Para isso, toda vez que fala questão de data e tal, a gente usa gráfico de linha, tá? Então, venho aqui, pego um gráfico de linha, clico nele, olha lá, tá ali, né? Aí, o que que eu quero que apareça no EX? No EX é a data. Cadê a data? A data está ali, clico nela e arrasto lá para o EX. Automaticamente, então, o EX eu vou ter as datas. Se você notar aqui, né, ele está mostrando aí várias. Quando se fala de data, né, ele tem condições de me dar o ano, trimestre, mês e dia. Tá, eu posso aqui no xizinho e eliminar, né, o que deixar somente aquilo que eu quero que ele mostre, né? Por dia é complicado, né? Porque aí, se você tem muitos, né, fica um gráfico ruim de analisar. Então, normalmente a gente fica em mês, trimestre ou ano, mas ano também tem que ter muito, porque se tiver poucos anos, aí a gente não consegue ter uma variação legal. Então, mês ou trimestre ali talvez seria a melhor maneira. Deixando todos aí, né? Vou deixar todos. A gente pode ir clicando dentro do gráfico e ajustando. Ó, agora está por mês, agora está por não sei o quê, né? Eu escolho o modo de visualização. Eu coloco todos ali, né, no X, e eu escolho o modo de visualização apenas clicando em cima do gráfico. E no eixo Y, o que que eu posso falar no eixo Y? O total da venda, né? Dinheiro. Olha lá. Coloquei ali, né? Ele fez uma separação do jeito que está, é por ano, né? Dá para notar ali, ó. Como tem 3 anos apenas, né? Então, eu tenho somente isso aí, né, de valores e há um crescimento, né? Mas se eu clicar aqui nessas setas, ó, tá, eu consigo alterar o nível de hierarquia, né? Então, ali está por ano, ó, eu clico nele, coloquei trimestre, né? Clico de novo, olha lá, por mês. Clico de novo, aí vai por dia, né? Então, eu posso subir ou descer, né, de acordo com a hierarquia, tá? Agora, se eu arrancar aqui, né, no EX, for no xizinho e tirar lá os campos, aí eu não consigo ter essa adaptação, né? Então é interessante, porque o gráfico fica interativo, né? A pessoa vai clicando e vai escolhendo o que ele quer ver, tá?
Aí aqui eu dei uma mexidinha aqui, né, para deixar ele. Bom, o que eu fiz então agora, o que nós chegamos a fazer até agora, foi apenas colocar colocar, né, 6 análises, 3 numéricas, usando cartões, e 3 gráficos, né, dando um total de 6 análises, ok? Numa outra aula, a gente vai vir dando uma formatada, porque, pô, eu criei, tá, legal, mas tá feio, né? Não tá com impacto, talvez a gente queira, tá bom? Aí isso a gente vê na próxima aula como é que eu posso estar melhorando isso aí, falou? Pessoal, valeu, muito obrigado e até a próxima.